O Vasco foi a Criciúma hoje 09, pela 17ª rodada do Brasileirão da Série B, e venceu o time da casa por 1-0. A vitória do Vasco aproxima o time do líder da Série B, Cruzeiro, e abre uma vantagem de 3 pontos para o terceiro colocado, Bahia. O Criciúma, com a derrota, cai para 6 graus colocação e se distancia do G4. O gol foi marcado pelo atacante Raniel. De pênalti. O próximo jogo do Vasco é contra o Sampaio Corrêa, no sábado, fora de casa, às 16h30. Já o Criciúma, pela Série B do Brasileirão, recebe a Ponte Preta na próxima sexta-feira, às 19h, ambos os jogos pela penúltima rodada do primeiro turno. O Vasco, em segundo, tem 34 pontos, enquanto o Criciúma continua com 23. Quem foi bem? Andrei. A jovem promessa do Vasco dominou o meio-campo e, com muita personalidade e lucidez, acertou a maioria das jogadas que tentou. Muito participativo, Andrei atacou o espaço, desarmou e organizou o time. O meia ainda participou ativamente do lance que gerou um pênalti ao Vasco. No segundo tempo, ainda acertou um chute na trave. Quem foi mal? Cadu. Desatento, cometeu o pênalti que foi decisivo para a vitória do Vasco. Cadu, mesmo em um lance que não deveria gerar muitos problemas para do Criciúma, cortou o cruzamento de Andrei, sem intenção, mas usando a mão, que estava muito aberta e longe do corpo. Vasco sem Nenê. Nenê, com dores na panturrilha, não estava disponível para o técnico Maurício Souza. Nenê já havia desfalcado o clube carioca na rodada anterior, contra o Sport, pelo mesmo problema. Fazendo o tratamento em 2 períodos, a ideia do clube é ter Nenê pronto para o jogo contra o Sampaio Corrêa, no próximo dia 16 deste mês. A última partida do meia pelo clube foi contra o Novo Horizontino, jogo em que acusou dores na região da panturrilha. Começo forte do Vasco e reação do Criciúma. Mesmo fora de casa, o Vasco começou o jogo pressionando o Criciúma. Com uma postura incisiva, o Vasco conseguiu se manter perto do gol e recuperar as bolas no campo de ataque até que, aos 5 minutos, Cadu cometeu um pênalti, bloqueando um cruzamento de Andrei com o braço. A penalidade foi convertida por Raniel. O Criciúma reagiu bem ao gol sofrido e conseguiu incomodar o Vasco. Com pouca criatividade, o Criciúma se limitou a apostar em chutes de longe e cruzamentos pelos lados do campo. Mesmo com dificuldades para criar jogadas, finalizou 9 vezes ao gol de Thiago Rodrigues no primeiro tempo. Aos poucos, o Vasco reequilibrou a partida, voltou a criar chances e ter mais posse de bola. O Criciúma se limitou a tentar bloquear o rival e sair com contra-ataques usando lançamentos longos, mas imprecisos. No total, o Vasco finalizou 8 vezes ao gol do Criciúma. Gol cedo. Aos 5 minutos, Andrei, atacando o espaço, tentou um cruzamento, que foi impedido por Cadu, usando a mão. O VAR chamou Leandro Voaden e, após uma rápida análise, o pênalti foi marcado. Sem Nenê, o cobrador oficial, Raniel assumiu a responsabilidade e bateu bem, deslocando o goleiro Gustavo para abrir o placar pro Vasco. Segundo tempo atrasado. O árbitro Leandro Voaden entendeu que a luminosidade em Santa Catarina estava abaixo do suficiente para o segundo tempo e, por isso, pediu que os refletores fossem ligados. Aos poucos as luzes foram acendendo, mesmo assim, a partida foi atrasada em cerca de 6 minutos. Foi a primeira vez que o Criciúma jogou em casa nessa faixa de horário na Série B. De acordo com a central do apito, da Globo, o procedimento usado por Voaden foi errado e a postura correta seria avisar, na saída para o intervalo, que os refletores do Heriberto Hulse deveriam ser acessos para a segunda etapa, evitando, assim, o atraso da partida. Pressão do Criciúma sem êxito. O Criciúma voltou para a segunda etapa com mais ímpeto. Embalado pelos mais de 19 mil torcedores, o Criciúma empurrou o Vasco contra a sua defesa e conseguiu fazer com que a bola ficasse rondando perto da grande área do Vasco. Os visitantes, sem paciência, não conseguiram manter a posse de bola e tentaram, sem eficácia, saídas em velocidade com Eric e Figueiredo. Riquelme, Andrei e Figueiredo, jovens do Vasco, foram os jogadores mais lúcidos do time que ajudaram o Vasco a saírem, esporadicamente, da pressão do Criciúma. Os mandantes tiveram muita posse de bola, mas pouca precisão nas finalizações e não conseguiram criar boas situações de gol, por mais que tivessem maior volume de jogo em uma área de ataque do que o Vasco. No terço final da partida, o Vasco encontrou espaço para contra-atacar, mas não aproveitou o volume dos lances, desperdiçando ótimas oportunidades. O Criciúma, por sua vez, seguiu rondando o gol do Vasco, mas com uma pressão desorganizada.
Por conta dessa postura, os mandantes deixaram muito espaço na defesa e sofreram com os ataques em alta velocidade do Vasco. O Vasco sofreu nos últimos minutos, sem conseguir segurar a posse de bola no ataque. O zagueiro Anderson Conceição foi o grande destaque dos momentos em que o time sofreu pressão, já que foi cirúrgico e efetivo, tirando todas as bolas de perigo. Mesmo exposto, o Criciúma apostou no volume de jogo e pressão ofensiva, mas não foi assertivo no último terço do campo, sofrendo com a velocidade do Vasco e sem conseguir incomodar o goleiro Thiago Rodrigues, a não ser por uma boa cabeçada de Lohan nos acréscimos.